Todos os participantes? Muito bem, vamos em frente. Muito obrigada. Depois, ao terminar a sessão, eu gravo automaticamente para o computador. E depois de Muito bem. Ok. Olá, boa tarde. Está a ouvir-me? Estou a conseguir ouvir bem. Então está tudo em ordem. É o segundo da lista, como sabe. Eu sou Exatamente. agora, chamo-me Lídia Machado dos Santos e o colega é o João Moraes, certo? Exatamente. Exatamente. Bem, boa tarde. Boa tarde. Ora, então, vamos só esperar que chegue a primeira colaboradora, que é a professora Anabela Matias, desta casa, e depois dar-lhe-emos seguimento. Pode ser? Sim, claro, sem problema nenhum. Até já, então. Até já. Não será tudo bom? É, o deste senhorzinho, professorzinho. Mas antes deste professor, está a professora Anabela. Aula de fotografia? Como? Aula de fotografia? Não, é aula de fotografia. Conferência. Vamos aguardar um minuto. Sim, para alguns eu já.
Olá. Oi. Não terminou a intervalo, né? Não. Acho que daqui não é. Sim. Sim. Estão todos online, não é? Olha, mas espera aí. A minha equipa está online. Este colega meu, mandar então os nomes, são segundo, está bem. Ou seja, os colegas tiveram, olha, este é o número, fiz a apresentação, e aqui o professor dos Guerreiros, aqui esta música tem agora online, só se estiverem online. De resto, não esteve mais ninguém. Pronto.
Sim, trabalho melhor em que várias Sim, Olha, não estou aqui a entender com isto. E agora, correu bem? Não, ficou mal. Achavas que que o equipamento estava a falhar? Eu achava. Afinal, olha, Afinal, não. Aqui, não é? Olha, agora é assim. Olha, não sai. Depois teve lá, que eu achava que é isto. não. Eu tenho este dom. Ah, é? Tenho Então. este dom. Como ter que passar? É força. Não tenho força. Nossa. Eu, às vezes, não estou a vontade de avaliar tudo. Quanto é que eu estou a e às vezes, quanto mais primeiro que vamos ter, pior é o óleo. Olha o ouro, mas que a gente tem que ter cuidado, cuidado com isto. Senão vai. Tá, quando acontece logo. Então. Deixa lá o que é junto. Claro. Bom, claro. Não podia ser de outra maneira. Online, faz 100 anos, só aconteceu. E eu vou falar do Chico como deixar de ser. Acho, depois que assisti a fala de comunicação, acho que tem tanto instante a ver um com o outro na parte de existencialista, pelo existencialista, acho que tem tanto a ver. Eu não conheço fugir Acho que começou esta experiência existencialista muitos anos antes do que está documentado na literatura com governos locais. Possivelmente, sim, possivelmente. Aquela coragem tem que ser aquela sessão que chegam, Completa. E não voltada para dentro, também voltada para dentro, em seu pensamento e nas suas relações, mas foi muito voltado para o outro, para o próximo. lá está. Muito, Eu vou abordar isto aqui. A comunhão, a perspectiva da excelência e a perspectiva de comunhão de eu com o outro. O encontro de eu com o outro. Aquele programa para cumprir uma quinta que ainda existe e que faz parte da comunicação dos filhos, já há uns anos esta parte, e que se previa lá durante essas maneiras de organizar essas coisas. Portanto, não é só a comunhão com o outro, e também a comunhão, não é mesmo, com a natureza. Sempre muito bom. E o uso das árvores, que nós temos plantadas por todos. É muito engraçado. Na aldeia, por exemplo, está tudo fazem visitas. Fazem isso. Eu fiz a visita, porque, entretanto, a Câmara convidou-me para no passado mês de setembro, neste mês, a Câmara organizou, aliás, a Câmara nos últimos anos, esse executivo fez questão de organizar, dedicar uma semana a ver as juntas. É tudo preenche de escola assim, portanto, iam lá as mais altas e inúmeras individualidades ligadas à língua portuguesa, independentemente de estarem nas próximas ou mais afastadas da região do mundo, mas uma coisa certa, tinha alguns descendentes de Guerra Junqueira e também estava presente, e também esteve, no passado mês de setembro, presente a presidente da Fundação Guerra Junqueira.
E portanto, fui convidada por causa do doutoramento e da apresentação desse livro, da apresentação dos outros cursos todos. E eu já que estava ali, porque estava ali, né? A beira da senhora Presidente, e perguntei se era possível eu visitar aqui. Um caseiro, não casei, mas não tem autorização da fundação. Então nós vamos resolver o assunto. Em pouco tempo, um vereador, um dos vereadores, tornou um caseiro. E o caseiro hoje vai voltar. E a seguinte, eu disse, assim, fala aqui para ti, vocês chegavam lá, e depois lidar com o caseiro. Porque ainda nos enganamos ali nos caminhos e tal, um calor horrível. Mas o senhor foi amabilíssimo, mostrou-nos a casa toda, se pediu que fizéssemos fotografias dentro da casa. Muitas das peças que lá estão são peças trazidas do Porto, porque peças que estavam na casa, os primeiros caseiros fizeram com trabalho, os primeiros, aquela família que deu entrada na casa depois da morte, do desaparecimento de toda a gente. Isso foi em 1923 e foi sempre depois, arranjaram caseiros e não sei o quê. E quando começaram a perceber que a fundação começou a perceber que estava a desaparecer que não havia contas certas, que não estava a dizer que estava a dizer que mas não somos. Uma coisa a sério, que é uma série. Resolveram expulsar o caseiro, mas não foi nada demais, porque já haviam desaparecido coisas, desde livros a móveis. Entretanto, a filha faleceu em meados dos anos 70, se não estou engano, sim, na Isabel. E então a senhora foi trazendo, ao longo dos anos, foi trazendo algumas peças do povo para aqui. Portanto, eu claro, mas podia olhar o que lá está. Estamos nós rochas riquíssimas. Na cozinha, os fogões riquíssimos. Isso não vai da fundação. Na fundação, a fundação tem um museu. E no museu tu tens uma vasta parte da coleção dele. Não há clientes ainda. Já acabou o intervalo? Já acabou o intervalo? Já? Pronto, muito bem. Devem estar a subir. E então, a fundação é um espaço riquíssimo. Mas não está para dizer. Sim. Da terça à sexta, entre as 2h30 e as 5 horas da manhã. O presidente chegou-se também, claro. E então acolhe-te, eu já tenho a fundação, acolhe-te como se tu fosses a sobrinha dela. É assim uma senhora muito acolhedora mesmo. Correu muito bem, gostei muito. Bom, visita a vida foi extraordinária. O senhor mostrou-nos imensa coisa. Depois, quando chegas à madeira, ficas assim com os olhos esbugalhados. Porque aquilo está, olha, as pipas são as mesmas. Não se iam dos sítios. Se quiseres um cabelo colar, ali estão. Tens lá desde todos aqueles artefatos que se colocavam no cavalo, está lá tudo, imensos instrumentos da agricultura e tudo corretíssimo, ou seja, ninguém mais andou ali na história. Agora, a agricultura, agora já lá uns anos organizada, pronto, as uvas vendem, mas não fazem vinho, portanto, aquilo está impecável. Tudo incrível. O tempo já se conservou aquilo tudo. Mas respiras, está tudo nos sítios, está. Nota-se que está a ver aquele espaço, já tem um espaço de muito trabalho, está tudo muito bem, tudo aquilo passou pela mão, mas também assim, uma coisa qualquer, e andou com isto nas mãos, vale muito a pena interessante, vale muito a pena, quero ir. Bom, se não tiveres a comunhão de Câmara Municipal, que é bastante um museu executivo, e agora não sei o que eles fazem, claro, da região.
Mas podes sempre entrar em contato Não, com a mas fundação. fundação. A fundação dá autorização. Como é que eles vão fazer? Sim, pelo menos o museu. Fiquei muito, muito curiosa. Muito curiosa. Realmente. Tu tens a fundação e tens um museu em frente. O museu está repleto de rascunhos. Pois, Só tem outro tipo de peças. pois. Portanto, dá para visitar as duas casas, é só passar a rua. Visitar as duas casas. Aqui ainda não há muita coisa, não seja pela paisagem, Pela paz. sim, há outra, depois há outras quintas. Mas as distâncias entre as quintas são enormes lá. Estás a separar, mas é muito bom mesmo. Por isso, eu fiquei mesmo curiosa. Fiquei exatamente porque lá está em Francoeta também. É um modo explorante nos currículos. Acho que há determinados poetas que é sempre a forma como se aborda ou não se aborda. E essa aí eu acho que é um poeta que inicia uma nova estética e tudo mais, não é? Mas sabes que no ano em que eu Raul Proença escreveu e publicou vários textos, ali está, isso aqui. 1923, e este senhor não fez outra coisa que denegrir a imagem de Pedro João Carlos. Pois, depois também havia aquela ideia do canon, não é? E ele perdeu, e para, com este Raul Proença, ainda era bastante novo em 1923. E nos anos que se seguiram, foi um escritor que escreveu contra, não a favor de, mas este contribuiu, mas isto não foi o único, houve outros. Isto não Da contribuiu, republicanização foi terrível. contribuiu largamente para avalar o nome, tudo aquilo que ele tinha construído na literatura, e fora da literatura, na política, na sociedade, na religião, isso contribuiu largamente para avalar o nome dele ao longo dos tempos. E não tens, para a filha dele foi uma lutadora. Manter o nome do pai limpo. E nos melhores cânones, mas sozinha não conseguia fazer tudo isso. E repara, a casa onde vive no Porto há muito tempo foi demolida, por exemplo. Isso a mim choca-me Isso também é uma revela o quão desenvolvidos nós somos, sobretudo relativamente à cultura. Me choca-me muito. Eu vi uma luta terrível por causa da casa de Augusto Gil, um poeta. É na Guarda? Na Guarda? Há de contra tudo, todo o cargo mesmo que há ali à volta, contra tudo. Eu não comprou essa opinião. Porque os pontos que. Eu tenho descendência. Descendência? Eu tenho descendência. Não tem descendência, não, porque ele não tinha filhos. Não tinha filhos. Mas há um sobrinho que deixou a esposa, deixou os pais ao museu. E o sobrinho também, todos os pais, livros, tudo está tudo no museu. Mas está no museu, não pode. Muito depósito. Muito depósito. Ninguém vem. Só se for investigadora. Precisa de autorização. Precisa da autorização de uma assistente técnica. De uma assistente técnica. Olha, coisas surreais. Este é mais um. Já bati o pé, já não sei o quê. Isso tudo depois agora. Pelo menos fica sensível a isso. Porque já se tratou da elaboração do nosso regulamento, do prémio, do prémio, tudo. Fiz isso. Olha, gostar, não, nada. Achas isto normal? Tu achas normal a cultura depender de política? Não, ignorantes. Não acho. Começamos já por aí. Não acho. Isto não falta, porque nós temos tanta coisa e que não temos a sensação de que há outros domínios que acham que construir um é mais importante do que neste tipo agora. Vamos ver.
Mas não está fácil. Dá a impressão que isso num campo de motos. Campo de motos Não, o que cultura? num campo de motos. Bom, nós vamos dar Acho que início vamos aos ter que dar trabalhos. início aos trabalhos, não é? Senão estamos para nós. Depois eu também tenho aula às 7. Em hora. Por exemplo, eu tenho outras aulas, assim, ou nessa aula, como é que eu faço com, por exemplo? Tem aula agora? Sim. Então, e tem aulas constantes? Donde consegues isso? Pode poder ver um? Sim, sim. Então, Eu sim, sim, elas disseram que conseguem um papel depois para apresentar. Então, depois o professor marca presentes, ou qualquer coisa. Boa tarde mais uma vez, caro Boa colega. tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Estávamos à espera, o intervalo durou um bocadinho e estávamos à espera que subisse mais alguém, mas de qualquer forma já estamos os três principais interessados. Ok, é o mais importante. Aqui um público com 2 alunos extraordinários, pelo menos eu falo por um deles, o outro acho que não o conheço, não. Não. E vamos dar início aos trabalhos. Ora então, a primeira colega que nos vai apresentar uma comunicação chama-se Anabela Morgado Matias e a comunicação dela tem como título A Escrita Existencialista Ontológica do Espaço Beirão, em Virgílio Ferreira e Eduardo Lourenço, muito bom. Nomes extraordinariamente ricos, só os nomes, porque se formos avaliar a obra, isso então a riqueza não para. Anabela, tens 15 minutos, faz favor. Muito obrigada. Boas apresentações. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bem, eu espero também não me alongar muito, porque eu, como de letras, trouxe os papéis, portanto, espero que não fiz nenhuma apresentação, mas então vamos lá começar. Ora, eu vou falar então da escrita existencialista ontológica no Espaço Beirão, em Virgílio Ferreira e Eduardo Lourenço. E porquê? Porque eu acho que estes dois escritores são beirões, são oriundos do mesmo espaço territorial, que é Beira Alta, são os dois do Distrito da Guarda, e eles, penso que o percurso que eles fazem vai condicionar a forma como eles acabam por ver a própria existência, acabam por analisar e acabam também por caracterizar as próprias personagens. A personagem entra de uma forma no ensaio ou no romance e sai de uma forma diferente dele, acaba por ser construído de acordo com os espaços que o condicionam. Também é uma outra característica interessante da escrita destes dois escritores. O Virgílio Ferreira, um escritor de romance e ensaio, por vezes, mas o Eduardo Lourenço, um ensaísta. Os dois acabam por ter uma característica comum na literatura, uma escrita circular. Portanto, o personagem começa de uma forma, acaba por se transformar, mas termina geralmente no mesmo ponto de onde partiu. Então, o corpus literário que eu selecionei foi A Manhã Submersa, onde se relata a morte de Deus, Estrela Polar, onde se fala da solidão radical, e Para Sempre, onde se fala da tragicidade e se questiona a condição humana. E este romance é um romance quase ensaio. E ambos aqui, estes três romances, acabam por assumir acabam por assumir situações limite. As personagens são postas em situações limite ou de ter de optar entre a vida e a morte, ou ter de relatar a vida quando a vida já se encaminha para a própria morte. De Eduardo Lourenço, eu trago aqui 3 ensaios bem conhecidos, e supostamente conhecidos de todos nós: O Labirinto de Saudade, Psicanálise Mítica do Destino Português, onde se fala da identidade, se reflete acerca da identidade portuguesa; Nós e a Europa, ou As Duas Razões, onde se inquieta na tentativa de conciliação entre o nacional e o europeu, francês;
e a nau de Ícaro, onde metaforicamente se vai tratar a pintura de Bruegel, e vai surgir um Portugal que já está eternamente fadado para a perpetuação dos seus mitos, mas sobretudo também para atingir as glórias antigas e perdê-las. Mas fica o mito do herói. Ora, então amanhã submersa vai-se rememorar a vida passada de António Santos Lopes, o Borralho, o alter ego de Virgílio Ferreira, que frequentou o seminário menor da Docência da Guarda no Fundão. O passado é referenciado e interrogado com tal intensidade que se torna uma obrigação em direção ao futuro. Neste romance, vemos o uso magistral das concepções da categoria da narrativa, o espaço físico, o espaço social e o espaço psicológico. É certamente na confluência deste espaço físico e psicológico que o narrador, o alter ego, a personagem principal, o António Santos Lopes, o Borralho, vai deambular e se vai construir. A aldeia e o seminário são dois espaços opostos. A casa da aldeia, Castanheira, uma toponímia ficcionada, é um espaço aberto, recordado à distância temporal com alguma felicidade e nostalgia. Na aldeia situa-se a casa da mãe, uma casa muito pobre, mas muito acolhedora. Mas também se situa por oposto a casa da sua patrona, a Dona Estefânia. Ficava um canto da aldeia. Isto já é sintomático. Um canto da aldeia ficava afastada de todos os outros, portanto estava superior socialmente a todos os outros. Então, por outro lado, também surge o seminário, que representa aqui a clausura e a dúvida existencial, porque na solidão, nós questionamos a existência, questionamos a vida, questionamos a morte. É geralmente na sociedade que nos fazemos enquanto indivíduos e na solidão que nós nos fazemos enquanto donos de nós mesmos, da nossa própria identidade. E a propósito do seminário, o narrador diz-nos: lentamente o casarão foi rodando com a curva da estrada, espiando-nos do alto da sua quietude lôbrega, pelos 100 olhos das janelas, até que, chegados à larga boca do portão, nos tragou a todos imediatamente, cerrando as mandíbulas logo atrás, como se um espaço fosse capaz de matar, de comer, de lacerar alguém. No final, então, vai surgir inevitavelmente o narrador diferente, o homem que ultrapassou o percurso iniciático e que, na epifania da oscilação entre o narrativo e o poético, consegue ultrapassar o itinerário do herói enclausurado. Surge depois um espaço já diferente, um espaço físico diferente em Estrela Polar, que vai nos revelar a ligação a Penalva, também uma toponímia ficcionada, que simboliza a altitude, a tentativa de ascese, a visão de um ermita, que percepciona a cidade a partir de uma casa no 7º andar, lugar altivo e pleno de inquietações. Enquanto em Manhã Submersa há um distanciamento relativamente ao espaço, criando uma estranha comunhão com ele, a Casa Polar proporciona um local de conflito e, concomitantemente, uma tentativa de encontro do eu com o tu. Uma simbiose no plano existencialista. Penalva é, pois, o espaço que se transmuta, assumindo vários significados ao nível metafísico. É assim, em Estrela Polar, Adalberto necessita que alguém o ajude a encontrar-se na plenitude, além dos limites de si próprio, que só através do outro poderá alcançar. Segundo ele, a Estrela Polar dialoga, mas muito dificilmente, muito raramente e por pouco tempo a consegue encontrar. O narrador virgiliano percorre assim uma cidade enviesada, tal como enviesada está a sua memória ou até a sua existência. Neste sentido, entramos então na lógica da existência, o sentimento absurdo que nasce precisamente aqui da confrontação do homem que por clareza se aproxima de Camus, no mito de Sísifo. Em toda a parte o absurdo nasce de uma comparação. Nasce com uma confrontação e uma luta sem trégua. A partir desta premissa converge com a exposição ficcional do absurdo da vida. Em Estrela Polar há uma clara confrontação do protagonista Adalberto com o mundo e até consigo mesmo. O expoente máximo do absurdo concretiza-se na personagem e, por extensão, no triângulo amoroso com as gêmeas Aida e Alda, com quem ele nunca vai casar com uma delas, mas nunca a vai conhecer. Portanto, está aqui o absurdo da vida e até o grotesco da própria vida. Na prisão, condenado a 20 anos por ter matado Aida, escreve as suas memórias, a fim de purgar-se
do seu crime e fugir da loucura. Esta obra termina com o narrador a enumerar uma série de acontecimentos da sua história, que conscientemente e outra vez se repetirão, e não tendo ele capacidade de alterar o destino, tal como Sísifo, ambos condenados à repetição dos gestos. Abrir-me-ão as portas, depois, se viver ainda, e voltarei a Penalva. Então encontrarei de certo Aida, que tem uma irmã extraordinariamente parecida com ela. A repetição do gesto, tal como em Sísifo. Lava, montanha acima, montanha abaixo. Também em Para Sempre, Paulo, estando já sozinho, regressa à casa da infância para habitar um tempo de ausência, com a voz do narrador, que será a pedra de toque para a reflexão descontínua, constantemente atravessado por fragmentos de diálogos, pelos fantasmas dos seres ausentes ou mortos. Este labirinto existencial, a prisão terrena a que o homem estará preso para sempre, ocupa as diegeses virgilianas. E ele diz, afirma: o passado é um labirinto e estamos nele. Um passado que não tem cronologia, senão para os outros, os que lhe são estranhos. E é ao longo de uma tarde de agosto, quente e sufocante, onde perpetua a memória, a emoção e o silêncio, a montanha, a casa avoenga, o canto de uma voz feminina anónima, os cheiros da casa fechada, que vão surgindo na memória do bibliotecário Paulo. No final da vida, ele procura as origens para ali se poder finar, na antiga casa da aldeia. E ao entrar na casa, silenciosa e vazia, abre todas as janelas de par em par e perscruta o horizonte, o céu e a montanha. Esta nostalgia do retorno às origens, a um reino perdido, a nostalgia de quem retorna ao princípio e para sempre encontra-se bem presente em para sempre estrela polar. Quando essa tarde se vai finando para a noite, também a vida se vai encaminhando docemente para a morte. E a atmosfera inicial ressurge com uma elegia nas palavras iniciais que se transformam em finais e o círculo narrativo fecha-se. Cá está a narrativa circular. Ele começa, nasce naquela casa e volta àquela casa para se finar e para morrer. E passa a citar. Há uma palavra qualquer que deve poder dizer isso. Não a sabes. E por que sabê-la? É a palavra que conhece o mistério e o mistério conhece, não é a tua. O dia acaba devagar, assume-o e aceita-o. É a palavra final, a da aceitação. Profundamente, serenamente, aqui estou, na casa grande e deserta, para sempre. Apesar de neste romance parecer nada haver para contar, a não ser os momentos autobiográficos de Paulo, assistimos à transformação do narrador. Transforma-se a palavra misteriosa que a mãe diz à hora da morte e que ele não consegue entender, tornando-se assim numa das maiores obsessões. A transformação de Paulo na cidade de Penalva quando conhece Sandra e as vivências que estas lhe oferecem. Regressar então a casa é também para ele retornar ao princípio da vida, àquela casa de infância, registada na memória, a casa do ser na descoberta do mundo. É a inevitável transformação ontológica do ser narrador. Portanto, aqui a narrativa de Virgílio Ferreira, a narrativa virgiliana, toda ela circular, parte sempre do princípio e retorna sempre ao princípio. Portanto, o narrador volta novamente para morrer, porque está preso, porque quer morrer ali naquela casa. Agora, a reinterpretação do ser ontológico de Eduardo Lourenço. Portanto, o professor Eduardo Lourenço é sebejamente conhecido pelos ensaios literários e pelos seus ensaios filosóficos. Acabam por ter ensaios literários porque a forma como ele ousou pensar Portugal foi de uma forma, nem foi através da filosofia só, foi através da literatura, mas uma literatura poética. E, sobretudo, a relação de Portugal com a Europa e o lugar ele foi, de certa forma, um visionário de forma como acabou por posicionar e ver, mitificar o papel que Portugal iria ter na Europa e vice-versa. Então, a obra de Eduardo Lourenço revela, no sentido analítico da cultura portuguesa, que pensar esse Portugal a partir de textos lourencianos é pensar metaforicamente no regresso, não só português, mas também europeu, questionando o interior do país e as nostálgicas visões que perpassam através de vários autores. E aqui podemos falar de Camões, Inter de Quental, António Sérgio, Fernando Pessoa, por aí fora.
Mas a que regresso poderia o autor referir-se? A Portugal? Ao Império Perdido? À Europa? O ensaísta vai centrar as suas análises na cultura portuguesa, remetendo para as origens, a nostalgia da unidade, como forma de resposta. Este beirão francês, profundo conhecedor e criador do labirinto existencial e das ideias do ser português, reflete e escreve como se nunca tivesse abandonado o espaço pátrio, o útero, revelando uma necessidade intelectual de pensar o impensado, de olhar para tudo como se o visse pela primeira vez, com distanciamento e compaixão. Parece nunca sair das suas origens e das suas análises beirãs, feitas de uma forma muito pueril. Passo a citar. São Pedro do Rio Seco é uma aldeia no distrito da Guarda, entre outras aldeias que estão ali ao lado umas das outras, a 5 km. Não há praticamente comunicação entre elas, porque realmente não têm nada para trocar entre si. Fim de citação. Portanto, a forma como ele diz isto é de uma subtileza pueril, mas acaba por revelar que a vida fazia-se ao sabor da vontade de Deus, basicamente. Porém, para que possamos compreender a leitura da cultura portuguesa presente nas obras lourencianas, importa ter presentes certas idiosincrasias que enquadram e singularizam o seu ser ensaísta. A constante inquietação na sua escrita, a ausência de dogmatismos que a constituem, a inegável ligação ao que é humano e a escolha dos espaços ensaísticos contribuem para que esta escrita não se construa de modo previsível, mas sim de forma inesperada, sendo composta por avanços e retrocessos, num trajeto que obedece a interpretações ontológicas decorrentes do próprio texto. Então, optando por uma evidente lógica racional e argumentativa, associada aqui à historicidade, o ensaio lourenciano assume um caráter moral, o ethos, que condiciona e tipifica a sua escrita, num sentido contínuo de uma percepção hermenêutica. O espaço literário é, pois, uma referência para o desenvolvimento das suas ideias, estabelecendo como um horizonte referencial. Algumas ideias vão se alterar aqui com as suas obras, mas também há uma permanência aqui de uma circularidade na escrita lourenciana. Há várias problemáticas que perpassam e se assumem como um leitmotiv. Na verdade, desde a heterodoxia até nós e a Europa, ou as duas razões, ou o labirinto da saudade, o tema é comum, tratando fundamentalmente da imagem que os portugueses foram construindo acerca da identidade, ou da falta de identidade, ou até mesmo da hiperidentidade. Para traçar o perfil desta representação, é imperioso recorrer à necessidade que se cria da identidade, da origem do espaço, pois se algo está a mudar da imagem que nós vamos dando ao mundo, proporcionamos, por vezes, paradoxos interpretativos, de pendor hermenêutico, que servirão de mote a Eduardo Lourenço para analisar a cultura portuguesa. E assim, no Labirinto da Saudade, ele afirma: por gosto, por vocação, mas também por decisão intelectual fundamentada, este nosso primeiro esboço da imagiologia portuguesa é quase exclusivamente centrado sobre as imagens de origem literária. Ele faz uma imagiologia da cultura portuguesa. É como vai fazer uma radiografia do que é ser português, da identidade portuguesa. O próprio termo labirinto confirma uma série de intrincadas reflexões acerca da identidade portuguesa, onde a Portugalidade surge na proa dos destinos lusos. Os espaços, quer eles sejam de âmbito nacional ou europeu, são sempre fruto da reflexão identitária. E esta ficção da imagética nacional continua no ensaio Nós e a Europa, ou as duas razões, que ele vai centrar a sua tónica aqui na cultura ibérica, usando várias nomeações históricas e literárias para defender a premissa da necessidade coexistencial no espaço físico europeu, de duas culturas ou as duas Europas que nela se exprimem, que parecem autonomizar-se em duas visões do mundo. Duas Europas, duas tradições ambivalentes que, a nós, portugueses, incitam sentimentos duais de animosidade e fascinação. Vão surgir então duas Europas que vão disputar aqui a alma de Eduardo Lourenço. Uma Europa, ao ocidente dos Pirineus, autêntica, provinciana, muito religiosa, muito cumpridora, e outra, além Pirineus. Culta, aberta à imagem da modernidade e, sobretudo, mais humanista, a França. Interrogações iniciadas sobre a Europa e a pertença de Portugal a ela, revelando uma dinâmica de pensamento que
procura acompanhar as razões e problemáticas atuais. Nesta obra surge uma construção desafiante, através do uso do quiasmo e do paradoxo. Tal texto perfeito e argumentativo, onde ele afirma 500 anos de imperialismo sem império, que foram também 500 anos de império sem autêntico imperialismo. Já no ensaio, Anal de Ícaro, discute-se o topos comum durante tantos séculos ao povo português, a imigração. Repleta de uma nostalgia nacional que se desdobra na noção de lusofonia, no sonho de uma comunidade ultramarina dos países de herança lusitana. Afinal, Anal de Ícaro carrega uma bandeira com o brasão português. Mas não se trata de uma imigração efetiva, é uma mudança de lugar com felicidade, onde a dor não tem lugar. A diáspora portuguesa está dilatada e hoje a felicidade não se limita à pátria. Por isso ele afirma, da América à Ásia, cada povo que hoje fala o português, a modelou, a recriou à imagem. Nenhum exemplo é mais relevante do que o Brasil. É um continente escrito em português, mas num português outro, adoçado pela brisa dos trópicos. A música africana, o contributo de todos que o destino aí levou ao longo dos últimos 2 séculos. Então, porquê que eu construí esta comunicação dizendo que o espaço Beirão, de onde são oriundos estes 2 escritores, vão condicionar a escrita e a análise social e literária destes dois grandes senhores. Tanto Virgílio Ferreira como Eduardo Lourenço representam, respectivamente, pelas vias da ficção e do ensaio, modos de entender o ser e a cultura portuguesa no mundo, e em diálogo consigo mesma. Ambos demonstraram a importância do espaço na construção dos seres e dos pensamentos, da modelação e construção de personagens narrativas ou ensaísticas. Virgílio Ferreira, levando o romance à condição de exegese e explorando o espaço enquanto situações limite. E Lourenço, valendo-se da literatura como instrumento de análise para a construção do seu ensaio poético, dos espaços como marcadores ou criadores de pontos de convergência. Concluímos assim que ambos ousaram interpretar e construir ou reconstruir mitos e valores portugueses. Eduardo Lourenço recria a ideia de Portugal, a existência mítica e os imensos caminhos em busca da diversidade, da Portugalidade entre a realidade e o sonho, da língua projetada universalmente, criando uma permanente perspectiva crítica e a nostalgia da unidade e do absoluto. O vaguear deste português beirão pela Europa, por vezes desencantada, formata, influencia sobremaneira a forma de interpretar o espírito português. Afinal, continuamos com o olhar fixo na Europa. Virgílio Ferreira explora as evoluções existenciais que se operam nas personagens após a deambulação pelos espaços, revestindo de uma constante preocupação interrogar o momento, de acordo com o espaço, sempre recriado pelo olhar, pela memória e pela linguagem poética. O herói é forçado a sair das origens, para a elas retornar, já diferente, vencedor da imutabilidade do presente e portador de uma plenitude existencial. Regressa consciente de que esses lugares constituíram uma viagem reconstrutiva e que o modificaram. Numa escrita marcada pela crítica, mas também pelo lirismo, Eduardo Lourenço procurou dimensionar o lugar de Portugal e dos portugueses no mundo, após a aventura marítima de mais de 5 séculos. Partindo de uma escrita marcada pela circularidade, tal como em Virgílio Ferreira, e que no discurso assente sobre o fascínio da vasta galeria de mitos que povoam o imaginário do ser português, este autor, o último grande filósofo que ousou pensar Portugal e o que significa ser português, é também um cultor de paradoxos, pois somente com a capacidade de olharmos o mundo do avesso poderemos olhar através das aparências. É o que ele faz na heterodoxia, porque a heterodoxia é o oposto da ortodoxia. Poderemos olhar através das aparências, percebê-lo no mundo e compreender o lugar do homem dentro dele. Muito obrigada. 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 Ora, muito obrigada, colega Anabela Matias. Eu vou passar a palavra ao colega
João Moraes, que nos traz uma comunicação intitulada O Imaginário Migratório no Ensino do Português, Língua Não Materna. Faça favor. Obrigado. Posso partilhar a apresentação diretamente? Pode, Ou não? Como é que preferem que faça? esteja à vontade, faça favor. Posso? Com Temos licença. há aqui um colaborador que vai ligar a tela. Já está a conseguir ver? Aqui no computador, sim. Ok, perfeito. Já é um bom sinal, já é um bom começo. Ah, é perfeito. Está a conseguir ver e ouvir? Tudo ligado, faça favor. Está? Ok, perfeito. Bom trabalho. Então, antes de mais, esta minha comunicação baseia-se em grande parte na minha experiência como professor de português língua não materna em contexto francês, um contexto que, como vocês podem imaginar, está muito influenciado pelo imaginário migratório. E a questão que se coloca vai ser quais serão as potencialidades que a exploração do texto de viagens, da literatura em torno da viagem, para os aprendentes de português como língua estrangeira pode representar. E gostaria de começar, porque nós estamos num contexto marcado pela presença do português, com uma pequenina citação em francês, da qual destaco des autos et des hétéroimages presque toujours ancrés sur une mémoire et histoire collective à appartenance nationale ou transnationale et sur une expérience d'un temps du présent médiatisée par le récit. Daqui nós podemos extrair, e queria essencialmente que nos focássemos na questão das auto- e heteroimagens. Auto- e heteroimagens que estão muitas vezes ligadas à memória e à história coletivas de um povo e à sua pertença nacional ou até transnacional. E como é que podemos aproveitar e jogar um bocadinho, numa perspectiva dialogal e autocrítica, com estas auto- e heteroimagens tão presentes e que de tal forma marcam os aprendentes de PLE, Português Língua Estrangeira, e PLH, Português Língua de Herança em contexto francófono. Para isso, vou apresentar 2 exemplos de textos literários em torno desta temática que poderiam ser explorados em contexto francês e vamos ver as potencialidades desta exploração. Os públicos, tal como eu já mencionei, são públicos de português como língua de herança, ou seja, que fazem parte e que têm no seu histórico familiar uma viagem, uma migração, e também um público de português como língua estrangeira, ou seja, estudantes de origem francófona, sem qualquer ligação direta ou familiar ao contexto lusófono. E para isso, o mais importante, e para mim, um dos focos desta minha comunicação, seria explorar como é que a consciência intercultural destes aprendentes se pode ser desenvolvida através da leitura e da análise de objetos literários em aula de português de língua não materna, esbatendo assim auto- e heterorrepresentações que muitas vezes são prejudiciais à difusão da língua portuguesa em espaço francófono. Assim, primeiramente, irei caracterizar o público aprendente e falar um bocadinho da importância da literatura no contexto de português como língua não materna e, por fim, darei algumas pistas de reflexão que estão abertas às vossas sugestões, como é óbvio, para um público universitário de nível vantagem e autonomia, aproveitando a trova do imigrante Manuel Alegre e o poema Manual de Despedida para Mulheres Sensíveis, de Filipe Leal, 2 poemas de temporalidades distintas e que vivem a viagem e a migração de uma forma um bocadinho distinta, o que vai permitir aos estudantes perceber como é que a viagem era, o que é que a viagem marcou tanto no povo como na identidade e como é que a viagem é nos dias de hoje. Assim, o ensino do português, língua não materna em França, é importante termos em atenção e termos na mente que foi fortemente marcado e encorajado por vagas migratórias devido à privação de direitos em Portugal, como nós sabemos pela história da portuguesa, o regime de Salazar, que foi altamente condicionador, e isto levou, após o 25 de Abril, à promoção do ensino e da língua e da cultura de origem em França. E estes foram acordos estabelecidos entre o governo português e o governo francês em meados dos anos 70 e eram com vista a uma possível reintegração das crianças migrantes no tecido social da origem, caso estas decidissem voltar. Isto também levou a uma emancipação, digamos assim, do português como disciplina, abrindo-se o concurso oficial de formação e de certificação de professores de português em França, o que não existia até ao momento. Assim, hoje em dia, nós podemos desde já verificar que o contexto é diferente.
Porque, para além de termos aprendentes de português como língua de herança, de segunda e terceira geração, também temos estudantes franceses, sem qualquer, os tais estudantes que eu disse que seriam de português de língua estrangeira, sem qualquer ligação familiar ao universo lusófono, o que representa um desafio para o docente, porque há um público mais heterogéneo. Para além disso, a língua portuguesa é ensinada na rede de parceiros do Instituto Camões e em espaços associativos. Espaços associativos estes que muitas vezes se voltam mais para a comunidade e que deixam subentender uma certa sensação de marginalidade ainda da língua portuguesa face ao sistema de ensino oficial. Assim, vou brevemente descrever os aprendentes de PLH em França. De PLH, e quando digo PLH, refiro-me a português de língua de herança. São aprendentes com um input muito limitado, um input oral, maioritariamente oral, e sem grande suporte escrito, que conduz, tal como Cristina Flores já mencionou, a uma erosão linguística e a um input que se dá na esfera familiar ou dos amigos próximos, sendo a sua língua de socialização e de escolarização o francês. E existe uma herança cultural, que muitas vezes pode ser vista como um fardo para algumas crianças ou até para alguns jovens, porque existe sempre a associação língua, família, cultura, tradições. Existe assim uma dupla pertença cultural e um possível sentimento de fragmentação que é condicionado pelo vínculo afetivo que é reforçado, sem dúvida, por experiências e tradições que estes têm em língua portuguesa. Falamos de um sentimento de marginalidade, porque eles falam a língua da minoria. E para alguns jovens, este sentimento está muito presente, encontra-se muito presente, e eles sentem que são diferentes dos outros, porque falam uma língua que é apenas falada por uma minoria social. E é um ensino assegurado por coletivos associativos, na sua grande maioria. Tal como eu já disse, estes coletivos associativos dão esta ideia de margem. Uma margem, vivem em margem, à margem do sistema de ensino oficial e tradicional. Temos, assim, ainda alguns estereótipos, heterorrepresentações, em relação à comunidade migrante, que se tornam em autorrepresentações que os próprios estudantes de português de língua de herança acabam por assimilar. Já em português de língua estrangeira, ou seja, os estudantes franceses sem relação evidente ou familiar ao contexto migratório ou ao contexto português, têm também um input limitado, mas este é um input limitado muitas vezes baseado na escrita e baseado na aprendizagem explícita que é feita nas escolas. Escolas estas que têm uma oferta que acaba por ser um pouquinho ilusória. Em muitas regiões, chegamos a ver que existem línguas que são oferecidas e há certas regiões em França que oferecem mais de 20 línguas vivas, mas que, na realidade, por motivos logísticos, é impossível assegurar. Temos um vínculo cultural, mais ligado ao interesse, à curiosidade, ou até a um contacto direto ou indireto com uma realidade lusófona, mas temos um sentimento de ilegitimidade. E eles possuem, estes aprendentes possuem, na grande maioria dos casos, heterorrepresentações da comunidade migrante, têm medo de cometer erros em frente a falantes nativos, o que é um aspecto interessante, porque muitas vezes, devido ao contexto logístico e até financeiro e à organização, os estudantes de português de língua de herança estão juntos na mesma sala com os estudantes de português de língua estrangeira, e estes terão, inevitavelmente, uma maior distanciação em relação à língua, já que para eles é uma língua suplementar, é uma L2, e poderão ter os seus estereótipos em relação à própria comunidade migrante. A literatura, como é que a literatura e a exploração da literatura no ensino, nestes contextos de ensino, pode mudar de alguma forma isto? Nós sabemos que houve ao longo do tempo, muitas teorias pedagógicas que puseram de parte um bocadinho a literatura, tiraram-na do centro do processo de ensino-aprendizagem. Mas eu estou em crer que a literatura pode ser muitíssimo útil no contexto de português de língua não materna, visto que nos permite explorar tipologias textuais e famílias literárias, permite-nos estudar aspectos gramaticais sintáticos e também pragmáticos, e expõe o aprendente a um registro que é diferente do registro ordinário, do registro cotidiano, expondo também a um material autêntico. A literatura não pode ser vista como um material não autêntico, porque a literatura é concebida não pensando no aprendente estrangeiro. Assim, eu achei muito interessante estas citações e por isso trouxe-as aqui. Não se trata de ensinar língua mais literatura, ou de ensinar língua e depois literatura. O ensino da língua e da literatura devem ser concomitantes. E a literatura não deve ser vista apenas e só com um exemplo de língua culta prestigiosa, porque senão os alunos vão perder a fruição da leitura, digamos assim, e vão sentir
algum distanciamento em relação à literatura e há alguma até aversão, alguma resistência. Assim devemos fomentar esta trilogia que eu aqui coloco. Literatura, cultura e língua devem ser ensinadas ao mesmo tempo e estar a par umas com as outras nos nossos programas. Neste sentido, gostava de reforçar a importância do diálogo intercultural entre o eu e o outro. Como já evidenciei, no contexto francês, estando o PLE e o PLH juntos na mesma sala, o diálogo intercultural é essencial. E é essencial também uma valorização dos valores de diversidade e de inclusão. E quais são os ingredientes necessários para um diálogo intercultural eficaz? Será adotar um comportamento flexível, a quando do confronto com situações multiculturais, para as quais o docente, o próprio docente, deve estar preparado, estar consciente das diferenças e das semelhanças entre a nossa própria cultura ou as nossas culturas e as dos outros com os quais nos confrontamos e também ser capaz de estabilizar a nossa própria cultura e tentar ajudar o outro a fazer o mesmo durante esse processo de diálogo. Porque se não houver esta estabilização cultural e o diálogo intercultural, para além de não ser eficaz, pode ser nocivo. E assim, eu gostaria de introduzir aqui o tema literário que normalmente exploro com os estudantes de público universitário a nível de vantagem ou autonomia. Um deles, e ambos os textos propostos, eu poderia ter utilizado quaisquer outros textos, mas estes textos têm uma relação muito próxima no sentido da comparação de temporalidades e de vozes autorais distintas. E, para além disso, colocam sempre em relação o eu com o outro, favorecendo um diálogo cultural autocrítico e autorreflexivo. Nesta primeira secção, apresento-vos a Trova do Imigrante, Manuel Alegre, e há alguns pontos que eu gostaria de evidenciar e que acho de alto interesse e até alto rendimento na aprendizagem do português como língua não materna. Um deles é a ligação íntima entre a figura do autor e o próprio autor empírico. E permito-me, e tomo a liberdade de citar Coutinho 2009, que diz que Manuel Alegre pode ser visto como um exilado permanente, ou um estranho crónico demasiado literário para a vida, demasiado circunstancial para a literatura. Nós nestes poemas temos a situação de exílio que é representada, sendo o próprio Manuel Alegre, inserindo-se ele próprio numa figura, sendo ele próprio uma figura de um exilado em permanente busca. Para além disso, este representa um coletivo e chega a inserir nele e a incluir em si todo um povo cujo fado ou sorte passa a ser sinónimo de exílio. Estes aspectos tocam profundamente o estudante, porque o estudante de português língua de herança conhece alguém, conhece algum caso, tem na própria família algum caso de migração. Já o estudante de português língua estrangeira muitas vezes ouviu falar na aula de história, mas nunca se debruçou sobre o tema com um olhar crítico e com uma certa curiosidade, sem qualquer tipo de julgamento. Para além disso, existe também uma crítica às condições a que os portugueses eram submetidos, tanto em Portugal como na França. Temos uma crítica e um diálogo que é pensado tanto na sorte que foi dura para os imigrantes, e foi por isso que eles saíram de terras portuguesas, e vão para terras de França, onde vão ser submetidos a condições muito, muito difíceis. Assim, existe um sentimento de desenraizamento e de declínio do coletivo. Esta exploração e este diálogo e debate à volta do sentimento de desenraizamento é muito importante, porque muitas vezes o próprio aluno se sente desenraizado devido ao facto de ter uma identidade fragmentada e uma dupla cultura. E cito, já foram donos do mar, aqui uma clara alusão aos descobrimentos, e vão agora para terras de França. Já no poema de Filipa Leal, o Manual de Despedida para Mulheres Sensíveis, nós vemos uma autora do século XXI, que está mais próxima ao nível temporal do estudante e que constitui em si um produto comunicativo. E um produto comunicativo este que é intermedial. A autora está presente tanto nos blogs, a autora está presente nas redes sociais. Isto pode permitir ao estudante do século XXI de se conectar com a figura da autora, porque o estudante do século XXI está constantemente exposto à informação através dos gadgets e através das plataformas móveis. Assim, este produto comunicativo criado pela própria autora pode incitar, possivelmente, à leitura do livro dos poemas. Também temos interpelações diretas ao leitor atual e um leque de referências com o qual ele se pode identificar. As interpelações costumam ser muito eficazes junto dos alunos, porque parece que a autora inclui o estudante na sua reflexão.
quanto pesará o coração dele e o meu? Uma interrogação que ela se coloca a si própria quando vê o irmão partir no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Mais uma referência que é atual e que o aluno de português língua não materna em 2022 consegue reconhecer. Temos aqui uma das linhas comuns em relação ao poema de Manuel Alegre. Há uma dura crítica ao estado do país, que se torna, pela falta de condições, um não-lugar. Aqui relembra o passado, onde Portugal e todos os portugueses estavam cheios de emprego no quarto ao lado, quando ainda existia Portugal, como se Portugal ele próprio já não existisse. Temos aqui, então, uma ambivalência emocional do eu lírico. Porque se, por um lado, tem vontade de progredir, por outro lado, sofre pela partida e pela falta de condições. E eu trouxe aqui esta citação para representar um bocadinho a ideia do poema, a ideia final do poema. É tanto o que se pede a um ser humano do século XXI, que morra de medo e de saudade no aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas que não chore. Temos aqui uma certa postura de resistência ao choro e à saudade. Estas emoções são emoções que o próprio estudante pode sentir se viu alguém emigrar, por exemplo, ou se partiu num Erasmus e sentiu saudade dos próprios familiares. Temos, assim, um dos pontos que é essencial, a expressão e o desenvolvimento da expressão de emoções em português língua não materna. Nós todos, acho que já passámos pela experiência de tentarmos exprimir emoções em língua estrangeira e não conseguirmos. A expressão de emoções já na nossa língua materna é difícil, quanto mais em língua estrangeira. Assim, as potencialidades em traços gerais, de modo a resumir, seriam, as potencialidades principais da exploração destes textos seriam, em primeiro lugar, um debate, o incentivo a um debate sobre as temáticas e as dinâmicas migratórias em sala de aula, um debate este que seria crítico, reflexivo e até acrescentaria autocrítico, e que conduziria ao desenvolvimento de competências interculturais, pragmáticas e também comunicativas. Assim, os aprendentes viam-se confrontados a realidades viáticas de temporalidades distintas com as quais se podiam identificar, e temporalidades distintas estas que, por um lado ou por outro, acabaram por fazer parte e acabam por fazer parte da identidade do próprio aprendente. Temos assim também uma sensibilização para registros de língua distintos do que estão habituados. Outro ponto crucial seria a desconstrução da auto- e heterorrepresentações em circulação, tanto para os aprendentes franceses sem qualquer ligação sanguínea ao contexto lusófono, como para os falantes de Irança, e um favorecimento de um ambiente de aprendizagem positivo, estimulante, acolhedor do debate e da expressão emocional, o que vai reforçar a ligação afetiva do aprendente com a língua estudada. E nós sabemos o quão importante é reforçar esta ligação. Por fim, e este seria, sem sombra de dúvidas, um dos grandes objetivos desta minha abordagem, a estabilização emocional e identitária, tanto do grupo de aprendentes de PLH como do grupo de aprendentes de PLE. E nisto, apenas me resta dizer-vos muito obrigado. Cara, professor, muito obrigada pela sua comunicação. Guardaremos um bocadinho do tempo no final, se parecer bem, Sim. para um pequeno debate. E agora, se não se importam, gostaria que me ouvissem. Apresento-me. Portanto, muito obrigada pela vossa presença. Eu submeti à apreciação da Comissão Científica deste encontro o texto poético A Barca de São Pedro, extraído da obra de Guerra Junqueiro A Velhice do Padre Eterno, que foi publicada em 1885. Ora, é uma obra bem representativa da ideia de anticlericalismo, tão em voga no final do século XIX. A Velhice do Padre Eterno, na Velhice do Padre Eterno, perdura a ideia de um poeta sociólogo, há bocado falávamos aqui sobre isso, eu em surdina aqui com a colega Anabela, com facetas ainda por descobrir e estudar, tal como também há bocado conversámos. Um estudioso da vida, tal como ela se lhe apresentava no final do século XIX, ou seja, com todas as suas controvérsias políticas, religiosas e sociais que o final de século nos traz. Ora, a velhice é a prova de uma alma sedenta de estudo e de reflexão que incita à mudança, que pretende avalar consciências no que aos costumes mais arraigados respeita, sobretudo no âmbito da Igreja e do seu clero altamente corrupto.
Ora, apesar da indignação que rodeia a publicação de A Velhice, num tempo de grande incredulidade e de grande ceticismo, o povo parece ansiar, e cita um cronista da altura, Luís de Magalhães, que em 1885 escrevia o seguinte: este povo, dizia eu, parece ansiar, e agora cito Luís de Magalhães, em altos brados o escândalo para lhe estimular o espírito, para lhe excitar a alegria e para lhe aguilhoar a vontade. E fim de citação. Contudo, nem os indignados, nem os apaixonados, e cito novamente Luís de Magalhães, pelas impiedades brutais construídas ao longo da obra, compreendem que o Deus a quem o poeta vibra os seus golpes acerados é o Deus de Roma, é o Deus da lenda clerical, é o Deus feito pelo homem. Ora, o Deus que não é forjado pelo homem, mas resplandece no fundo da grande alma humana. Em A Barca de São Pedro, e agora cito Santos 2021, não há palavras revestidas de ingenuidade. Há, sim, um certo receio de ferir. Não há, sequer, um certo receio de ferirem. Não há incertezas. Há, isso sim, vontade de evidenciarem, pôr a descoberto tudo o que o povo, menos letrado, sobretudo este, e talvez por isso mais sofredora, deverá compreender e repugnarem, afastarem com afinco. E fim de citação. Parece-nos, pois, claro que é através de uma utilização astuta e bem delineada e inteligente da sátira, volto a citar Santos 2021, que Junqueiro consegue chegar ao povo, ao seu povo, erguer a sua voz sem medos de possíveis retaliações. E fim de citação. À semelhança dos demais textos de A Velhice, estamos a falar de um conjunto vasto de poemas, também este poema prima pela simplicidade e pela clareza da escrita, o que se coaduna com o objetivo primordial do poeta, chegar a todos os cidadãos, a todos os lugares, a todos os espíritos, privilegiando sempre os mais débeis do ponto de vista social e espiritual. O poema apresenta-se num registro comum a muitos outros em A Velhice, em forma de quadras, nas quais um navio tão velho, com uma carga tão pesada, se propõe viajar através de um mar tão revolto e enfrentar o vento da desgraça. Posto isto, os primeiros versos surgem como um espelho, através do qual será possível ver o desenrolar de todo o texto. Isto é, apresenta-se São Pedro, ex-santo e hoje banqueiro, cuja tarefa consiste em transportar todo o tipo de riquezas, humanas e materiais, enumeradas ao longo de 3 quadras que pressupõem os anéis, os cetins, as púrpuras, as rendas, assim como os cônegos vermelhos, os archeiros, os missionários e os sílabos, a cúria, as forcas, os rosários, as pipas e os tonéis, com águas milagrosas, capazes de causar o mais profundo assombro dos velhos cardeais, as cortesãs formosas. Ora, o sujeito poético remete-nos para um porto marítimo, comparável ao auge dos descobrimentos. A dedução é feita com base no carregamento avultado que a barca, esta metáfora, transportará numa altura em que as trocas comerciais eram comuns entre o Ocidente e o Oriente e em que, atendendo às distâncias, era necessário rentabilizar o espaço proporcionado pelo navio. As descrições e os esclarecimentos proporcionados ao leitor, na primeira quadra, prosseguem por entre mitras de ouro fino, vinhos, ofrendas, meninos do coro e pajens, até a carga atingir o ponto culminante, que nos é dado pela conjunção consecutiva, de tal forma que o vento da descrença, a carga tão mundana que em conjunto desencadearão o afundar deste deboche hediondo com pavoroso estrondo que ditará o fim da barca, um colosso antigo junto aos galeões de Vigo. As últimas quadras do texto insistem na explicação do naufrágio da barca, bem como na fé dos homens, porque está completamente interligado. Estabelecem um paralelo entre o passado e o presente. Cito o poema que pode ser lido na compilação que Amorim de Carvalho fez nas obras de Guerra Junqueiro em 1972. Entre as páginas 377 e 378, é aí que poderão ler este poema. Outrora, a barca do Senhor era dirigida por 12 galileus descalços, quase nus. Atravessava o grande mar da vida, tendo por farol os olhos de Jesus. Hoje, ó Deus, esse colosso antigo,
sussurrará com pavoroso estrondo e adormecerá, então para sempre, junto aos galeões de Vigo. No entender de Santos, 2021, apesar do sujeito poético recorrer com frequência ao uso da anástrofe, da comparação e da metáfora, como forma de melhor expressar a sua revolta perante uma igreja de aparências, de luxúria e de falsas verdades, sublinhar com a força do seu pensamento anticlerical a violência das suas palavras e, consequentemente, vincar a sua mensagem, neste texto, essa utilização é não só evidente como necessária, uma vez que abarca, e volto a citar Santos 2021, representa o fio que liga as diferenças entre o passado da igreja pobre, justa, benevolente, por amor, lutadora, e da igreja de hoje, ou seja, da igreja do século XIX, capaz de vergar ao peso cruel da carga de um banqueiro, outrora santo, rendido ao brilho do materialismo e ao deboche. Apesar de Raul Proença se ter referido à obra de Junqueiro em 1923, sem qualquer apresentação clara de provas, como contraditória, e estou a citar a Proença, contraditória e fraca sob o ponto de vista conceptual, fim de citação, e ter imaginado, e volto a citar a Raul Proença, delírios da sua espantosa imaginação verbal, confundidos pelo poeta e por alguns dos que se lhe aproximavam com os pensamentos organizados de um filósofo, persuadindo-os eventualmente de que tinha realmente capacidades de pensadora, fim de citação. No mesmo texto, Proença alude à velhice do Padre Eterno como, e cito, a obra plasticamente mais perfeita de sarcasmos estupendos que revelam ainda a mesma pujança do estro, a mesma fluência do estilo, o mesmo brilho fulgurante das imagens, o mesmo fustigante das apóstrofes, a mesma cinzeladura impecável do verso, e fim de citação. Em 1889, isto só para aguçar a vossa curiosidade sobre Guerra Junqueiro e a velhice do Padre Eterno, a Revista de Portugal publicaria um artigo a propósito da obra de Junqueiro como um todo. É referida, neste texto, a riqueza, e cito, de recursos de expressão, a sumptuosidade e o vigor da frase, a rica pompa e a correção magistral do verso, a sábia gradação dos efeitos e a arte consumada de formular, intimar, ornar e lançar à circulação um lema poético. Fim de citação. Por outro lado, a análise da obra de Junqueiro revelará também, e cito a mesma revista, um vocabulário escolhido e nobre, uma adjetivação abundante e nova, uma sintase regular e ampla, versos de bronze e rimas de cobre. Se quiserem consultar a revista, ela é de 1800, este número é de 1889, e encontrarão toda esta informação na página 36. Posto isto, e para concluir, devo dizer-lhes que a barca de São Pedro, voltando ao texto, é também notória a abundância de nomes em torno de uma carga. Já citei alguns desses nomes, mas dou-lhes mais: as bulas da cruzada, o ouro em barra, o damasco, o ouro dos bronzes, as mitras de ouro, as pratas, os cristais, os anéis, os setins e as púrpuras. Tudo isto simboliza a falta de fé, o fosso entre o passado e o presente no que toca à esperança e à justiça, a fragilidade espiritual presente no vento da descrença e na carga mundana transportada. Embora qualquer um dos textos de A Velhice nos devolva em larga escala a ideia de urgência no regresso a uma religiosidade justa, inocente, pura e própria dos grandes homens, tal como os Junqueiro os definia, e embora a evolução do poeta esteja patente em Os Simples e em A Pátria, lê-se em Campos, de 1921, e que cito agora, o certo é que na velhice do Padre Eterno fez o poeta vibrar mais sistematicamente que em nenhum outro livro seu a corda do sarcasmo, dominante na sua lira, pondo-a ao serviço da preocupação religiosa, dominante no seu sentimento ou no seu cérebro. É na velhice, continua esta autora, que se encontram as páginas mais inspiradas do lirismo panteísta e humanitário que Junqueiro escreveu. E é talvez para formar o salto do mais felino sarcasmo que ele atinge essas altas comeadas de inspiração lírica. Fim de citação, e muito obrigada pela vossa presença. Façam o favor de ler Guerra Junqueiro.
Ora, eu pergunto ao nosso digníssimo público se tem alguma questão para o colocarem à senhora professora Anabela e ao senhor professor João Moraes. Eu tenho uma questão para colocar à senhora professora Lúcia. Ou valha-me Deus. Faça favor, professora Anabela. Não é nenhuma questão, Então, mas é uma observação. Tal como da primeira vez que te ouvi falar de Guerra Junqueiro, vi algumas semelhanças aqui com o meu, Virgílio Ferreira, digo meu, porque, enfim, porque os já há muito tempo. porque já temos uma relação há muito tempo, não é? Uma relação ontológica, existencialista até. Vejo que agora aí na tua comunicação fez-me lembrar a Barca do Inferno, com todos aqueles crimes, ou melhor, com todos aqueles pecados e aqueles adereços que as personagens levavam. Exatamente. Tanto na Alto da Barca do Inferno como no Alto da Feira, por exemplo. Exatamente. Em que há aquela alegoria toda, aquela metáfora toda de Roma, ir à feira comprar as virtudes, porque já as tinha perdido, e elenca toda aquela coisa ao serafim e por aí fora. Peço desculpa, aqui ainda é mais grave. Ainda é mais Aqui grave. é mais grave, porque aqui temos um santo, São Pedro, São Pedro, que já é ex-santo. já tiraram o epíteto de santo. Exatamente, agora é banqueiro. Agora é Mudou de banqueiro. profissão. Portanto, há aí uma crítica tão refinada, Muito. tão sutil, Rebuscada. rebuscada até, Sim, sim. que ele realmente era anticlerical. Disseste-o muito bem. Aliás, é um dos principais nomes no final do século XIX que se destaca precisamente por essa guerra, chamemos-lhe assim, anticlerical. De tal forma que Guerra Junqueiro chegou a ser considerado um não católico, o que é profundamente mentira. Ok? Simplesmente o poeta, enquanto poeta e enquanto homem, ser social, simplesmente não concordava com todo este clero corrupto, com toda esta corrupção que girava em torno da Igreja Católica. Pois. E não tinha de concordar. Exatamente. Tinha de simplesmente ter a coragem de se rebelar contra. E foi isso que fez. Foi a mesma coisa que o Virgílio Ferreira fez. Ele frequentou o seminário, à semelhança de Guerra Junqueiro, não é? E ele diz que só conseguiu fazer as pazes com Deus e com a religião, de certa forma, com a instituição Igreja, a partir do momento em que escreveu A Manhã Submersa, em 1953. E ele ficou em paz consigo, com a sociedade, com Deus, porque aí começou a ver Deus de uma forma diferente. E aí também há um Guerra Junqueiro. O seu Deus. O seu Deus. E não o Deus forjado pela Já sociedade. criado pela sociedade à imagem, não é? Que queriam, que os homens queriam que ele tivesse. E vejam Junqueiro exatamente igual. O que significa que não houve grande evolução, digo eu, atrevo-me agora eu a dizer, grande evolução em 50 anos, não tanto. Esta obra foi publicada em 53. Bom, Guerra Junqueiro morre em 1923, mas a obra que viria a talhar o seu caminho religioso é publicada em 1885. Portanto, quase só podemos falar de 50 anos. Sim. Exatamente. Portanto, mas também estamos a falar numa época em que era a teoria dominante. Sim. Era o tumulto religioso e político e social é muito mais vincado nesta altura, neste final de século, do que propriamente nos anos 50, até porque nos anos 50 já a Segunda Guerra Mundial tinha terminado, estávamos a entrar num período de prosperidade e de alguma paz, pronto, enquanto que os americanos não foram para o Vietnã destruir tudo, mas pronto, já é outra conversa. Mas aí havia também aquela teoria de Deus, Pátria e Família, com aquela trilogia que também, que o professor João também de certa forma falou com a ditadura, aquela trilogia que nos vendiam, que éramos formatados nos anos 50 para ter, e que eles, tanto que o Junqueiro nessa época e Virgílio Ferreira, não uma outra, conseguiram desvirtualizar, talvez até. De alguma forma, o tumulto fosse o mesmo. As incertezas e a vontade de lutar fossem as mesmas. Simplesmente Junqueiro viveu numa altura em que podia e devia enfrentar essa luta. Não é?
Pois. E nos anos 50 Nos não. anos 50 não. Virgílio Pereira não teve Havia essa uma oportunidade. limitação à frente, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Muito bem. Gostei muito, Muito bem. parabéns. Eu também gostei muito das vossas comunicações. Obrigado, parabéns. Ora, eu gostaria de colocar à professora Anabela uma questão, mas eu tenho uma questão. Então é assim, Anabela, diz-nos lá, na tua opinião, qual é o sentido da escrita de Virgílio Ferreira na atualidade? Na atualidade. Na atualidade, sim. Na atualidade é um escritor que está completamente esquecido, porque foi substituído por outro, que no corpus metodológico das escolas foi substituído por Saramago. Porém, na atualidade, eu acho que é um escritor que faz todo o sentido, porque nos obriga a questionar o sentido da vida. E nos obriga a questionar também de onde vimos, por onde vamos e para onde vamos. O sentido da vida, isto é, qual é o nosso papel enquanto criadores, porque ele assumia-se como um criador, isto é, quis substituir Deus também, e por isso ele enveredou pela filosofia de pendor existencialista. Portanto, era um homem que dava vida e que tinha o poder também de a tirar. Portanto, eu acho que aí o Virgílio Ferreira mantém-se sempre atual, porque faz-nos questionar acerca do nosso papel enquanto homem, enquanto indivíduo na sociedade, que temos um dever de ter um papel ativo e proativo. E aí ele nunca, penso que nunca sairá de moda. É pena que já não seja tão estudado. Não seja tão estudado. Não haja tanto trabalho sim, em torno já não há, obra. já não há. Agora foi substituído por Saramago, mas sabemos que isto são na escritores de modas e um dia destes. Tá. Na literatura não deveriam existir essas modas. Não faz sentido, porque uns são sempre preteridos em função de outros. Guerras Junqueira é preterido em função de outros. Não se analisa, por exemplo, também o Peçanha, quando é o precursor do grande vulto, de toda aquela estética simbolista e por aí fora, e são sempre esquecidos. É pena que o cânone literário selecione. Na verdade, eles são todos contemporâneos. Se nós olharmos para os finais do século XIX, temos um conjunto vastíssimo de gente que são contemporâneos uns dos outros, e na verdade, hoje em dia, o que acontece? 100 anos depois, temos uns mais estudados, mais preteridos do que outros, o que é profundamente contraditório e não deveria ser assim. Caro colega João Moraes, todos nós, eu não vou dizer todos nós, se calhar é abusivo, mas boa parte de nós tem origens na imigração. E com muita honra, tenho muitos imigrantes na minha família. E aquilo que nos disse a todos, a sua comunicação, aí fazia todo o sentido há 50 anos e hoje continua, infelizmente, a fazer todo o sentido. Sim. Eu pergunto-lhe, e tendo em conta as comunicações das plenárias de hoje, em que se falou do papel fundamental da língua portuguesa no mundo, nas mais variedíssimas vertentes, e falou-se também de um número extraordinário, que somos nada mais, nada menos que 258 milhões de falantes, portanto, não somos meia dúzia propriamente. Exatamente. Não somos. Eu pergunto-lhe, atendendo àquilo que a sua comunicação tão bem referencia, como fazer chegar ao contexto migratório do século XXI a amplitude que a língua portuguesa de facto possui. Eu acho que têm sido feitos passos e tem havido um esforço tanto da parte da Comissão, falei da Comissão dos Professores de Português, tanto no ensino básico como no ensino secundário, como também nos próprios programas das universidades francesas, para incluir autores do universo lusófono, não só focados na
em autores portugueses. Claro que temos uma forte componente de autores portugueses, mas tentamos sensibilizar o aprendente também para a existência de autores vindos de outros universos da lusofonia, o que muitas vezes é interessante porque surpreende muito os aprendentes. Eu lembro-me um pequeno episódio, foi quando eu trouxe para a aula um excerto de um livro que são As Lendas de Timor-Leste. E os estudantes, muito surpreendidos, olharam para mim e disseram: mas isso onde fica? É tão longe! E eles falam português. E às vezes, pela introdução porque muitas vezes são estudantes, tal como eu disse, que têm aulas de português em meios associativos, ou seja, nem sempre têm um acompanhamento a nível da história de Portugal ou da história dos países lusófonos. Claro que na faculdade já existe um acompanhamento distinto, mas às vezes o simples facto de mencionar, de trazer algum ponto cultural que saia fora do âmbito de Portugal, porque normalmente quando nós falamos de português em contexto francófono e quando os estudantes falam de português, a primeira associação que lhes vem ao espírito é sempre Portugal e o Brasil. Porque o Brasil tem um peso muito grande, tanto a nível económico, como a nível de oportunidades de emprego. Então, cada vez mais os estudantes do Brasil têm plena noção que no Brasil se fala português, que no Brasil temos uma literatura e uma identidade cultural já muito marcada. Mas muitas vezes esquecem-se dos países que falam português e que, a nível demográfico, têm muito impacto. Nos países africanos, por exemplo, e nas regiões na Ásia, onde se fala português. Ou seja, acho que também nos cabe a nós, enquanto docentes, às vezes arriscar e não ir ao tão simples, ao tão falado. Ir um bocadinho mais longe, e porque se nós paramos de investigar e nos conformamos às vezes com os nomes mais utilizados e mais prescritos, digamos assim, acaba por ser impossível trazermos alguma inovação e alguma abertura de horizontes a esta perspectiva da lusofonia, mesmo nos aprendentes. Ou seja, está nas mãos de todos. Sim, está nas mãos de todos os dias quando nos levantamos e vamos dar aulas. Sim, sim. Ora, então, agradeço profundamente a presença do professor João Moraes, Muito obrigado. da professora Anabela Matias, dos nossos alunos que estiveram aqui historicamente. Obrigado. E da colega que também aqui está. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Feliz Lusopom, que amanhã continua. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Até breve. Com licença. E muito obrigada também por estarem. Obrigada. Pelo vosso apoio. Pelo vosso apoio, obrigada. Caríssima colega e amiga. Muito obrigada também. Foi um gosto ouvir-vos. Muito obrigada. E até breve. O Lusopom continua. Pois. É uma reunião. Hã? É uma reunião.